A paz, amadas. Venho falar sobre um tema muito pertinente para esse momento. Intercessão. Como se tornar um intercessor e uma intercessora em potencial. Em tempos de quarentena, em tempos de Covid-19, pandemia, coronavírus, famílias estão em casa. Como interceder? Antes a gente vai falar sobre oração, porque a oração é intimidade e a intercessão é se colocar. A oração, ela te coloca ao lado do Pai o tempo inteiro. E com a palavra a gente embasa isso. Efésios 6,18, orando em todo o tempo. A intercessão, ela nos traz um amor nos joelhos. E a palavra que eu quero deixar para vocês é Efésios 3,14. Por essa causa, me ponho de joelho diante do Pai. Existe uma causa, e essa causa é nobre. Qual é a sua causa? O porquê interceder? O porquê se colocar? A palavra de Deus, ela declara homens e mulheres que se colocaram e intercederam em favor do outro e oraram por si próprio, como Ana. Ana tinha uma causa. Ana não podia ter filho, mas a palavra de Deus diz que Ana orou e o Senhor concedeu um filho a Ana. Já Esther foi uma intercessora em potencial que salvou o seu povo, conclamou um jejum. A história de Esther relata um povo que iria ficar com uma sentença para a morte, mas a intercessão, o se colocar de Esther, salvou uma nação. Qual é a sua causa? Se coloque pela sua família, se coloque pela sua igreja, se coloque pelo mundo, se coloque pela sua nação. Um tempo onde nós podemos interceder e não tem como. A intercessão é necessário ter lágrimas nos olhos, joelhos dobrados e coração quebrantado. A oração e a intercessão formam uma só junção. E nós vamos relatar qual é a tua causa. Eu vou sempre te perguntar. Existia uma causa para um homem chamado rei Ezequias. Isaías 38 conta essa história. O profeta Isaías chega diante dele e fala para ele: põe em ordem a sua casa. E a doença do rei Ezequias era uma doença mortal. Essa era a causa dele, pessoal. A Bíblia fala que ele coloca o seu rosto na parede e chora e ora. E o Senhor muda a sentença do rei Ezequias, dando para ele mais alguns anos. A história vai relatar também sobre uma nação, lá em Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel 22, versículo 30. A palavra de Deus diz que o Senhor procura, um homem para se colocar na brecha, só que lá não encontra. E aquele povo fica cativo por 70 anos. Seja um intercessor na sua casa, mas tenha também uma vida de oração. A intimidade com Deus te faz se colocar em favor do outro, por causas que você nem imaginava existir, e ela chega diante de você com dor, você se compadece e se coloca a interceder, a orar, a jejuar em prol de uma causa que é nobre. A vitória da sua família é a minha vitória, a vitória da igreja é a nossa vitória, a vitória da nação é a nossa vitória. Mas como falar de intercessão também e não lembrar de Efésios 6,10? O intercessor, ele precisa entender
E lá em Efésios 6, do 10 até o versículo 18, ali apóstolo Paulo preso, ele vê aquele soldado romano, mas ele entra no mundo espiritual e começa a descrever um soldado de Cristo. Ali ele começa relatando que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, dominadores desse mundo mal. E ali ele fala sobre as armaduras de Deus, que é o capacete da salvação. Você tem que ter uma mente sã. Couraça da justiça, o seu sentimento ele tem que estar equilibrado. O cinto da verdade, você precisa ser verdadeiro diante do Senhor. Com o escudo da fé, a fé ela é necessária. Com a espada na mão, que simboliza a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, que são os seus joelhos. E calçando os pés com a sandália, que é a preparação do Evangelho. É necessário você entender e saber usar essa armadura, que é muito importante para o intercessor. O intercessor, ele já acorda com uma preocupação. Primeiro, como está a minha casa? Como está o seu marido? Como estão os seus filhos? Os netos? A sua parentela? Como está a rua onde você mora? O seu bairro? A sua igreja? Como está a cidade? Como está o país? Como está o mundo? Como está a igreja? Como está o pastor? Como está a liderança? O intercessor, ele tem isso dentro de si. E o intercessor, ele é como Jesus. Jesus veio nesse mundo e mostrou essas duas junção, oração e intercessão, se tornando só um em Jesus. Ele foi e é o nosso maior intercessor. Jesus, no Evangelho segundo Lucas, eu amo esse livro. Lucas era o médico e ele descreve a humanidade de Jesus. Jesus, ele começou o batismo já orando. Lucas declara isso no capítulo 3. Jesus no Getsemane chora, há uma guerra e ele fala: Pai, na sua oração, se for possível, passa de mim. Mas ele não passou. Ele enfrentou a cruz. Então existe uma missão. Você que é um intercessor ou uma intercessora vai se tornar um intercessor em potencial. Se espelhe em Jesus. Ele morreu por mim e por você. Ele foi até a cruz. E no terceiro dia, ele ressuscitou. Então, como intercessor, vamos crer que o Senhor é por nós. E quem será contra nós? Agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Intercessão, algo necessário. Intercessão, amor no joelho. Intercessão, não tem como sobreviver sem interceder. Essa é a palavra de reflexão. Espero que você tenha entendido a sua missão. Mas, como amadas do Pai, como amados do Pai, se coloque em favor do outro. Assim como Jesus se colocou em favor da minha vida e da sua vida. A paz.